Aleluia. Hoje eu gostaria de falar uma palavrinha, irmãos, que se encontra no livro de Obadias. Eu quero dizer que Obadias é o livro mais curto da palavra do Senhor, da Bíblia. Ele tem 21 versos. E ele fala, Deus escolheu Obadias num tempo de dificuldade. Porque Deus nunca vai deixar de falar com o homem. Eu quero dizer que Obadias significa servo do Senhor. E a palavra de Deus, a Bíblia nos fala que a palavra Obadias há de 12 a 13 pessoas. Mas Obadias, que nós estamos falando, ele foi separado como um profeta. Provavelmente, a palavra do Senhor fala que provavelmente ele deveria ser o esposo da viúva do azeite, que está em 2 Reis, de 4, do 1 ao 7. Mas eu quero dizer que ele era mordomo, irmãos, de Acabe. Está lá em 1 Reis 18, 13. E 1 Reis 17, do 8 ao 9. E ele escondeu, irmãos, 100 profetas do Senhor e manteve eles com alimento. Provavelmente a palavra do Senhor nos fala que ele viveu em 587 a.C., na época de Nabucodonosor, na cidade de Edom. O Salmo 137, versículo 7 diz assim: Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, porque diziam, arrasai, arrasai até os seus alicerces. O Salmo 46, 48 nos fala que o Senhor reina em Sião, e o povo israelita estava no amargor dos seus dias, e tem sede de justiça. Deus levanta esse profeta chamado Obadias para trazer uma palavra grande sobre Edom, para trazer uma palavra de Deus, que Deus tinha se irado com Edom. A primeira visão que Deus deu a Obadias é: preparem para a batalha contra aqueles que ignoram o seu Deus. Segundo, a raiz da queda deles, irmãos, seria iminente, porque o orgulho, a soberba achavam seguros, desafio e arrogância, eles se achavam seguros. Terceiro, o julgamento deles seria fatal. Os aliados se tornaram inimigos e viraram contra eles. Quinto, quem dominava a cidade de Edom era Temá, neto de Esaú, cidade forte, cultural e militar da época. Olha quem era que dominava a cidade, neto de Esaú. Mas Deus se irou contra eles, está no versículo 10, 14. Quando alguém é vitimado de orgulho, ele procura qualquer oportunidade para se exaltar sobre as nações, ainda mais fora da presença de Deus. Eu quero dizer que fora da presença de Deus, nós olhamos, irmãos, sempre para as falhas dos outros e temos prazer na desgraça alheia. No versículo 10 diz que o orgulho nos leva à vergonha. Bajularam os próprios estrangeiros que o destruíram e se apossaram do que não é deles. Praticaram a maldade, está no versículo 15 e 21. Obadias estava dizendo ao povo que havia salvação, mas eles não estavam querendo nada com Deus. Mateus 5,5 diz que os mansos herdarão a terra. Eu quero dizer, irmãos, que Deus compreende aqueles que confiam nele, porque o reino, ele é do Senhor. E a palavra do Senhor no livro de Salmos 22, 28 diz que Deus rege o mundo e ele está no trono. Não devemos fraquejar, desanimar, esmorecer, por piores que sejam as nossas circunstâncias. Ele tem o seu tempo, ele tem a sua razão, ele é o nosso alicerce. Quer dizer que o orgulho é enganoso e morto, e receberá o julgamento de Deus. Isaías 1, do 18 ao 20 diz que ainda que os seus pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos. Então Deus estava falando para eles que era para eles se voltar ao Deus vivo, buscar a batalha, buscar batalhar pelo seu Deus. Mas eles não queriam nada com Deus nesse tempo. A idolatria prevalecia muito grande. Havia uma necessidade grande e Deus não estava gostando. Deus estava irado com esse povo. Tanto irado que Deus chegou a mandar fogo sobre este lugar. E Deus estava levantando antes um profeta para que essa nação ela fosse mudada. Mas de onde que ela vinha? Ela vinha de Esaú, aquele que trocou a sua primogenitura por um guisado, aquele que trocou a sua bênção por um prato de comida. Como poderia uma nação dessa progredir?
Como poderia uma nação dessa crescer sem o Deus vivo da batalha? Não tinha como. Muitas vezes nós temos que prestar atenção naquilo que Deus está falando. Prestar atenção no profeta que Deus está mandando falar. Deus nunca vai deixar de falar com o homem. Aliás, Deus nunca deixou de falar com você. Creia, toma posse dessa palavra. Procure estar atento à palavra de Deus. Procure receber ela no teu coração e praticar. Louvado seja o nome do Senhor.